Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com vocês no canal Culinária de Tradição para trazer uma receita deliciosa de bananas empanadas fritas da Nan. Da Nan. E aí é uma receita rapidinha para vocês fazerem em casa, leva 30 minutinhos, vocês não vão demorar nada, uma receita deliciosa de família que quem fazia era... Tchan, 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 tchan. Vou contar para vocês lá pro meio, pro final da receita, tá bom? Então, vamos aos ingredientes. Para começar, você vai precisar de 10 bananas maduras. Aí, essas bananinhas aqui, eu guardei elas na geladeira, elas escureceram um pouquinho, mas por dentro elas estão branquinhas. Depois vocês vão ver comigo aqui, ó, que elas estão branquinhas por dentro, tá vendo? Aí, nós vamos precisar também de uma xícara de farinha de trigo. Essa xícara é aquela de 150 ml, tá bom? Vamos precisar também de uma xícara de água. Também a mesma xícara de 150 ml. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa de fermento em pó. 2 colheres, tá? E de 2 colheres de sopa de amido de milho. E também uma colher das de sobremesa. Eu caprichei um pouquinho aqui, mas não consigo pegar para mostrar para vocês. Uma colher de sobremesa de açúcar. E também uma pitadinha de sal, tá? Que eu peguei com o punho mesmo. E um óleo para fritar. Aí no caso o meu óleo é de milho. Aí eu já tenho aqui a minha frigideira para fazer a fritura para vocês, tá? Normalmente eu faria numa panela alta, mas eu vou fazer na frigideira para poder mostrar para vocês como está ficando. E também vocês vão precisar depois o açúcar para colocar em cima das bananinhas já prontas, das bananinhas já fritas. E a canela também a gosto, se vocês quiserem colocar, coloca a canela por cima junto com o açúcar. Na verdade você pode até fazer uma misturinha de açúcar com canela para jogar por cima, que fica até mais legal. E você também pode usar o açúcar de confeiteiro, mas aqui eu vou usar o açúcar refinado normal. Então, vamos começar a nossa receita. Lembrando que o óleo tem que ficar pré-aquecido para você poder colocar as bananinhas empanadas, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é a massa. Eu vou usar essa tigela larguinha porque assim fica mais fácil de movimentar as bananas aqui dentro. Eu não tenho uma alta que seja de vidro transparente para poder mostrar para vocês. Então eu peguei essa daqui que ela é mais larguinha, um pouco alta, suficiente para a gente colocar os ingredientes. Então nós vamos começar colocando os ingredientes secos. Não é necessário peneirar, mas eu gosto de peneirar porque aí sai todas aquelas bolinhas da farinha de trigo. Vamos peneirar aqui a nossa farinha. Eu tenho um peneirador próprio para farinha, mas claro que eu esqueci de pegar ele, agora já foi. No fim a gente sempre acaba usando as coisas do dia a dia mesmo. Já temos aqui a nossa farinha. Vamos colocar a maisena primeiro. Misturar ela com a colher. Vamos colocar o fermento, o açúcar e o sal. Já temos aqui todos os ingredientes secos. E agora vamos colocar a água para fazer a misturinha. Para ficar uma massa suficiente, molinha, para passar as bananas. E aí nós temos que deixar uns 10 minutinhos essa massa. Enquanto a gente vai cortando as bananas, vai dar exatamente os 10 minutinhos que a gente precisa para poder colocar as bananas aqui, passar e empanar. Vamos colocar água aos poucos, né? Eu coloquei em 4 fases aqui. Se você vê que a água não é suficiente, que ela não virou uma pasta, você pode colocar mais um pouquinho de água. Então eu coloquei mais meia xícara de água para virar essa pastinha, tá vendo?
Agora eu vou deixar descansar para crescer um pouquinho o fermento. Vou colocar aqui pro lado. Então, pessoal, agora nós vamos descascar as bananas e cortar elas ao meio, tá bom? Aí você tira os pedacinhos que não tiverem bons, tiverem marronzinhos, né? E corta ela ao meio. Essa primeira eu não cortei bem ao meio, ficou um pouquinho torta, mas tudo bem. Ó, a gente tira esses marronzinhos, né, meio feinhos e corta ao meio. Agora eu vou contar para vocês quem que é a Nan. A Nan que é a pessoa que deu origem a esta receita. É uma tia minha muito querida que já foi lá morar com o Papai do Céu. Mas ela era uma tia maravilhosa que eu amava muito. E ela fazia várias receitinhas interessantes quando a gente ia na casa dela. Tanto, desde que ela casou e também quando ela foi morar em chácara lá em Pouso Alegre, foi ela, foi a minha mãe, foi a tia Rosa também, que também é outra tia muito querida, muito amada. E todas elas foram morar em Pouso Alegre e eu moro em São Carlos atualmente, morava nessa época. E aí a gente ia lá passar uns dias, passar um feriado lá com a tia Nancy, com a tia Rosa, com a minha mãe. Ficava hospedada na minha mãe e ia visitar a tia Rosa e a tia Nancy, que moravam pertinho, num bairro em que as casas eram próximas. E a minha mãe morava num outro bairro mais distante. E aí a gente ia lá na casa da tia Nancy e ela fazia umas receitinhas gostosas pra gente. E a tia Rosa também, mas a tia Rosa, nossa, a tia Rosa é uma cozinheira de mão cheia. Mas eu não sei, por enquanto não apareceu nenhuma receita dela aqui. Mas logo vai aparecer alguma coisa. Essa banana aqui estava totalmente detonada, tadinha. Essa receitinha aqui da banana empanada, eu me lembro que a minha mãe também fazia. Quando a gente ia lá, a gente gostava de ficar numa mesona, sabe? Todo mundo naquela mesona na cozinha dela, uma cozinha bem grande. E ela fazia várias comidas gostosas, várias sobremesas. Isso aqui eu não sei se é... Eu sempre fico em dúvida se a banana empanada é uma mistura da comida salgada ou é uma sobremesa. E aqui nós temos as nossas bananinhas para a gente passar na massa de farinha. Então agora eu lavei essa forminha para a gente colocar as bananas, passa aqui, coloca ali e põe para fritar. Então fica mais fácil a gente usar 2 garfos para passar as bananinhas, né? Aí como é que a gente vai fazer? Ó, eu acho que tá um pouco grossinho aqui, viu? Ela tá mais ralinha a nossa massa aqui. Porque se ela ficar muito durinha, não vai dar pra gente colocar todas essas bananas não. Então tem que pôr um pouquinho mais de água. Se a sua não tiver bem ralinha, você coloca um pouquinho mais de água para ela ficar nessa consistência. E aí você deixa escorrer um pouquinho para sair o excesso de massa. Se você deixar a massa escorrer toda ali naquela forma onde você vai colocar, você não vai conseguir pôr todas as bananas aqui. Aí você teria que fazer outra massa. Para poder passar bem a massa na banana, você pode usar uma colher. No fim, o melhor mesmo é você usar um garfo e uma colher para poder empanar as bananas. A banana é uma coisa muito boa para a saúde, sabia? Ela tem muito potássio, a banana. O potássio que tem na banana, ele é muito importante para você não ter cãibras, para a condutividade elétrica do corpo e para a contração e o relaxamento muscular. Então, se você comer bastante banana,
você não vai ter cãibras. Dificilmente você vai ter. E também é muito bom para os neurônios, tá? A banana, para a parte de condutividade elétrica dos neurônios. Então, você pode aproveitar para comer a banana. A parte da massa, a gente deve evitar durante a semana, né? Comer só no final de semana, essas coisas que tem muita massa, né? Mas a banana pura você pode comer durante a semana. E essa sobremesa deliciosa, aliás, esse complemento da comida do final de semana, eu não sei qual que é, você pode fazer no final de semana, né? Essa delícia aqui. Acho que nós não vamos ter problema com a quantidade de massa, não. Acho que vai dar para pôr tudo, ó. Vamos besuntar elas todas aqui. Já estamos terminando. Como essa massa tem fermento, provavelmente a hora que a gente fritar, ela vai crescer um pouquinho. Como essa massa aqui não tem muito açúcar, ela não fica muito doce. Eu experimentei um pouquinho da massa para ver o gosto. Ela não tem um gosto muito doce. Mas se você quiser pôr o açúcar depois, ou você pode comer com a comida sem o açúcar, né? Quer dizer, ela é uma opção versátil, né? Que dá para você fazer tanto para comida salgada quanto para comida doce. E aí nós temos até uma massinha sobrando aqui, ó. Eu achei que não ia dar, mas acabou sobrando um pouco. Então dá pra gente fritar a massinha sozinha, fazer uns petit fours de massinha frita. Então, pessoal, nós terminamos de colocar a massa na nossa banana e agora nós vamos colocar na farinha de trigo. Nós vamos empanar na farinha de trigo agora, tá bom? Vamos deixar ela bem empanadinha. Eu deixo separado um tempo aqui escorrendo, ficar com aquelas gotas escorrendo dessa massa em volta da banana. Não fica tão bonito, fica mais bonito se você deixar escorrer um pouco, aí fica só aquela massa em volta, mais fininha, não fica sobrando massa, sabe, para virar uma gota. E aí a gente vai passar aqui, a gente pode pegar com a mesma colher e o garfo que a gente já vinha utilizando, e aí a gente vai pegar, você pode pegar furando um pouquinho ela e passar na farinha de trigo, tá bom? Aí é bom você ter um outro garfo para você ir mexendo. Talvez uma colher seja melhor. Ó, a gente pode fazer assim, ó. E aí colocar a farinha por cima, ó. Pronto. Aí, olha, vai ter escorrido o excesso já. E aí você pode pegar com a mão e colocar numa outra vasilhinha, um outro pirex, como esse aqui, para poder fritar, tá? Então, vamos pegar uma por uma aqui e vamos colocando. Esse não é um trabalho muito limpo, não. Faz uma sujeirinha, uma baguncinha na cozinha, mais ou menos, de farinha. Essa casquinha que a gente coloca de farinha de trigo é o que vai dar a consistência para a banana frita. E ó, essa receita aqui ela é diferente das receitas que eu tenho visto, porque essa daqui ela não leva ovo. A maior parte das receitas que eu vi de banana frita que tem aí no YouTube, elas têm ovo, tá? Então essa daqui é até uma receita para quem não pode comer ovo, tem alergia ou não gosta. Outra coisa, aquela massinha que vai sobrar, ó, aqui pra mim sobrou um pouco de massinha. Dá pra gente fritar, fazer uns negocinhos, uns fiozinhos, né, de massa pra colocar com açúcar e canela, fica bem gostoso também. Mesmo eu colocando pra escorrer, ó, ainda assim fica um pouco de gota aqui, tá vendo? De escorrido. Um pouquinho mais de farinha. Você sabe que a farinha de trigo tem que estar sobrando, porque você não sabe que hora que você vai precisar mais, né?
E aqui, se vocês olharem, ainda vai sobrar bastante massinha no fundo aqui. Essa é uma das partes mais demoradas e um pouco mais chatinha de fazer a receita. E lembre que aqui tá dando uma grande quantidade. Se você quiser colocar menos bananas, por exemplo, 4 bananas só, de repente você tem que ver pelo número de pessoas aí que dê, por exemplo, uma banana para cada pessoa. Depende do tamanho da banana também, porque você pegar uma banana maçã, aí você não vai nem cortar ela, você vai colocar ela inteira. Mas é mais difícil a gente usar a banana maçã para esse tipo de receita, né? Mas é a banana nanica ou banana da terra, que o pessoal no Rio usa bastante, né? Eu não sei outras regiões, eu conheço mais São Paulo e Rio, né? Porque é onde eu frequento. Então, essa parte aqui da receita a gente vai levar, ó, pelo que eu tô calculando, aproximadamente uns 10 minutos para fazer. Opa, saindo umas massinhas aqui já. Já dá até pra gente aproveitar elas para fritar. Mas aqui a gente aproveita tudo. Eu não gosto de desperdício, não. Então, a gente aproveita o máximo possível das coisas. O que não dá pra gente reaproveitar aqui na cozinha, a gente dá para os totós. O que não dá para os totós, dá para o passarinho. Aqui tem a Edith, que é uma grande amiga minha, que é quase como uma mãe para mim. Ela tem as galinhas. Então, o que a gente não aproveita aqui, nem para o passarinho, nem para o totó, nem para a gente, a galinha come tudo. Ela adora. Tem várias galinhas lá. E aí depois elas produzem aqueles ovinhos pequenininhos assim. É muito bonitinho os ovinhos delas. Elas são muito fofas. Vocês viram que essa receita aqui é bem calórica, né? A banana já é natural, mas é bem calórica. Ela tem bastante carboidrato. Mas ela tem bastante vitaminas, proteínas. Mas tem muita farinha. Maisena, farinha de trigo aos montes. Então, quem tá de dieta, esquece essa receita. Para quem tá de dieta, come só a banana, hein? Mas se você tá no final de semana, quer dar aquela escapadinha, aí vai dar certo. E aí a sobra de massinha, você também pode escolher fazer mais bananas. Você pega mais bananinhas e coloca na massinha que sobrar. Mas aqui eu já não tenho mais bananas. Eu vou optar por fritar a massinha, tá? Que pra mim deu 10 minutos fazendo isso. Então você vai levar 10 minutos para empanar com a massa, depois mais 10 minutos para empanar com a farinha de trigo. Nós temos uma farinha aqui que não dá para aproveitar, porque ela é misturada. Mas nós temos essa massinha aqui, olha, que sobrou, que a gente pode fritar no final. Então, pessoal, nós temos aqui as nossas bananas já passadas na farinha para fritar. E aqui nós temos um outro pote igual para a gente poder colocar as bananas depois. Nós vamos colocar 3 folhinhas de papel toalha para a gente pôr as bananinhas em cima. Aí depois da primeira camada, a gente pode colocar um outro papel toalha por cima para a segunda camada. Então, vamos ligar o nosso fogo aqui e esperar ficar até 180 graus. Quando que é 180 graus? É quando começa aquele borbulhar, tá bom? Mas se você tiver um termômetro, você pode pôr. Eu tenho aqui o meu termômetro que eu vou colocando. Está no fogo alto. Acho mais sensato a gente fritar em panelas altas. Eu gosto de fritar em panela alta. Só que aí vocês vão conseguir ver frito na frigideira mais baixa para eu poder ir mostrando para vocês, tá bom? Olha, a panela que eu gosto de usar para fritar é essa aqui. Ela é bem mais alta, tá vendo? Olha a diferença. Só que eu acho mais segura, né? Eu não gosto de fritar em panela baixinha, que eu não acho muito seguro. Então, vou fazer excepcionalmente para mostrar para vocês aqui. E eu já vou tirar aqui um sorvetinho para ele dar uma leve descongelada, né?
para mostrar para vocês a banana com sorvete, que fica deliciosa. Então a gente vai fazer essa receita. Você pode comer ela com comida, você pode, porque ela não é cheia de açúcar, né? Pouquinho açúcar. Você pode comer com açúcar de confeiteiro e canela. Você pode comer com açúcar normal com canela, fazer uma misturinha de açúcar com canela. Ó, agora já tá borbulhando o óleo aqui, tá bom? Eu usei o óleo de milho. Vou ligar o meu. Pronto. Aqui nós temos o nosso óleo a 180 graus. E aí nós vamos começar a colocar a nossa banana. Se vocês acharem interessante, vocês podem despejar um pouco assim, ó, de farinha. Que às vezes ele pode estar meio grudadinho uma na outra. E a sua mão também é bom você enfarinhar um pouco para pegar. E aí você vai colocando. Lembra sempre de prestar atenção na ordem das bananinhas, tá? Acho que é melhor a gente colocar com o garfo. Ó, eu comecei aqui. Eu vou dar a volta na forma de espiral. Que aí eu sempre sei quem que tá pronto primeiro, né? E agora eu vou ligar o meu exaustor aqui, porque o cheiro do óleo é terrível. Vai pra casa inteira. Depois de cerca de 1 minuto e meio aproximadamente, já dá pra gente virar a nossa banana. Lembra-se que depende do seu fogo, tá? Se você colocar um fogo mais alto que o meu, vai ser menos tempo, bem mais rápido. Começo pela mesma banana que foi a primeira que eu coloquei. Vou virando na mesma ordem. As do meio, elas ficam um pouquinho mais branquinhas, porque tem mais quantidade de óleo do que nas beiradas, já que a panela é um pouco arredondada, tá? Mas é sempre bom você ter algumas bananas mais fritinhas, outras menos, porque as pessoas têm gosto diferente, né? Umas gostam mais frita, outras menos frita. Aí você vai observando pela lateral aqui, que dá pra ver que ela já tá ficando bem fritinha na parte de baixo. Mas é mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Para retirar as bananas, você pode usar uma escumadeira desse tipo mais furadinha, sabe? Que quase não tem ferro. Praticamente é só um araminho. E agora nós vamos para a segunda leva, tá, pessoal? Eu gosto sempre de abaixar o fogo, mas nesse caso aqui, eu não vou abaixar, tá? Ó, já vou tirar essa casquinha. Pelo seguinte, eu não vou abaixar o fogo, porque se eu abaixo o fogo, ela pode começar a engordurar muito a banana, que aí demora para fritar e vai entrando mais óleo por dentro. Então eu não recomendo baixar o fogo para fazer a banana frita, tá? São pequenas diquinhas chatinhas, mas é interessante às vezes a gente saber para... Aí você abaixa o fogo e fala, ah, minha banana ficou toda encharcada de óleo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, apertamento aqui nessa frigideira, viu? Então agora eu vou colocar mais 3 camadas de papel toalha por cima, para não pegar na banana que está embaixo, tá? Vocês devem ter notado que esse demorou um pouquinho mais de tempo para pegar no tranco, né? Para chegar a ficar moreninho. E aí nós vamos começar a virar. Uma coisa importante é que dependendo da quantidade de óleo e quantidade de bananas que você tiver no óleo, vai demorar mais ou menos tempo. Então não leva muito à risca o tempo que levou para fritar aqui para mim. Fica de olho na panela, fica de olho, olha por baixo para ver se tá ficando fritinho. Às vezes os do meio demoram mais tempo porque tem mais quantidade de óleo do que nas beiradas, sabe? É como você fritar uma carne. Se você puser um tanto assim de óleo na carne, ela vai cozinhar no óleo, né, carne? Ela não vai fritar. Se você puser quase nada de óleo, aí sim ela vai fritar. Fritar significa ficar mais escurinho, assim, vai escurecer mais, né? Vai ficar com aquela crostinha. Se você puser mais óleo, vai cozinhar. Então, aqui a gente pôs meia panela em relação à banana. Então, a banana é assim, você colocou na metade da banana o óleo, tá? Mais ou menos. E claro que quanto mais banana você vai colocando, o óleo vai subindo.
Então você não pode pôr uma quantidade muito grande de óleo que fique acima das bananas, tá? Põe mais ou menos na metade, que é o suficiente. E outra coisa que vai interferir é o tamanho da banana. Se uma banana for bem grande que nem essa, ela vai demorar um pouco mais de tempo. Essa que é menorzinha, ela vai ser bem mais rápido para fritar do que a grande. Então lembra sempre que tem essas diferenças. Aí o que é interessante? Você colocar bananas do mesmo tamanho, mais ou menos, para fritar junto. E depois na próxima rodada, as bananas maiores, as menores na primeira rodada, as maiores na segunda ou vice-versa, entendeu? Então vamos colocar, em vez de colocar por cima aqui, vou colocar num outro pirex. Então as nossas bananinhas já estão ficando prontas. Eu já vou começar a tirar elas daqui, tá bom? Vocês vão perceber que faz um pouquinho de sujeira no fogão. Aí você pede para o seu marido limpar. Você fala assim, eu já fiz a comida, agora você que vai limpar o fogão. Cada um faz uma parte, meio a meio o negócio. Eu esqueci que eu tinha mais duas aqui, eu vou ter que colocar elas duas para fritar também. Eu já vou colocando, porque depois vai ficar para trás. Agora eu ainda tenho duas bananinhas que eu esqueci que ficou de lado ali, que eu tinha feito um teste com uma outra massa que eu tinha deixado na geladeira. E vou colocar aqui os fiozinhos que eu falei pra vocês, tá bom? De massa. Olha quanta massa que sobrou. Só tem duas bananas. No instantinho ele tá ficando pronto. Essa massinha ela vai ficar tipo um bolinho de chuva, sabe? Aí essa massinha você vai virar ela, você vai ter que cortar, porque às vezes ela fica grudada muito grande. Você corta ela para poder virar. Essa eu vou deixar separada porque ela foi feita com uma massa que estava na geladeira. Sobrou um pouquinho, eu quero ver como fica. Então eu separei. Ó, aqui a gente já tem a nossa massinha. Agora é só a gente jogar a panela direto no lixo, né? Olha o estado que fica a panela. Bem, mas ela não gruda essa daqui. Eu consigo lavar ela direitinho. Aqui eu jogo um detergente, espero esfriar um pouquinho, né? Jogo um detergente, jogo no vaso sanitário com bastante detergente. Aí dá pra passar um papel e lavar ela, ela fica bonitinha. E aqui, pessoal, nós temos a nossa banana empanada fritada, Tianã. Olha que bonita. Tá linda, né? E tá deliciosa. Ó, eu já vou falando que eu já experimentei. Antes de eu vir aqui para falar com vocês, eu já peguei uma que tava sobrando aqui, ó, e já experimentei. E aí eu já falo para vocês, tá uma delícia. Mas ainda você pode fazer outras coisas. Vamos lá, então. Então, ó, temos aqui também a nossa sobrinha de massa, que é tipo um bolinho de chuva. Olha que delícia. E aí, o que a gente pode fazer? Colocar açúcar com canela. Eu já tenho um bocadinho aqui que eu vou colocar aqui, ó, nos bolinhos. Ó, que delícia. E aqui eu vou colocar em uma delas, tá? E a outra eu vou deixar para misturar com sorvete. Acabou, eu vou colocar, fazer mais uma misturinha, ó. Pega o açúcar, pega a canela, uma, duas, três colherinhas de açúcar para uma aproximadamente de canela. Opa, cai um pouquinho mais. Aí você mistura bem, que fica bem gostoso. Se você puser a canela separada do açúcar, fica ruim, não fica bom não. Jogar só pura canela por cima não é muito legal não. Eu pelo menos prefiro assim. Então aí a gente joga aqui, ó, uma canelinha. Oh, caiu demais. E essa outra aqui, essa aqui nós vamos colocar com sorvete. Essa é a nossa bananinha com canela. Bananinha com canela, deliciosa. Esse é o nosso bolinho de chuva que sobrou da massa da banana empanada. E esse aqui nós vamos fazer com sorvete. Nós vamos fazer como se fosse um petit gâteau. Olha que lindo o sorvete.
Olha que lindo. Dá pra pôr mais uma bolinha, né? Olha lá. Delícia pura. E aí, pessoal, vamos experimentar essas delícias? Vamos começar pela banana frita com açúcar e canela. Olha que delícia. Ó, que linda. Fica bem sequinha, viu? Uma delícia. Gente, é muito gostosa. Ela fica crocante, sabe? Ela fica bem molinha por dentro, ó. E bem crocantinha por fora, olha. Bem durinha, tá vendo? Muito gostosa. A porta da nossa casa é de vidro, né? E o Apolo e a Diana ficam ali fora. Eles entram aqui na sala, tem outra porta de vidro. Aí ele tá vendo eu falar, e ele tá ali, ó, assim, ó, eu também quero, mãe, eu também quero. Olha, mas tá muito, muito gostosa. Agora eu vou experimentar, não vou nem comer tudo, que é muita coisa pra experimentar. Até já tá derretendo o sorvete, tanto que eu demorei, ó. Mas, ó, é sorvete, tá, pessoal? Sorvete sem lactose, esse. Aí eu vou pegar com um pedacinho da banana. Ai, que delícia. Só de olhar já dá vontade. Ui! Olha lá que delícia. Bananinha com sorvete. Nossa, fica muito, muito gostoso. Muito bom. Vou comer mais um pedacinho. Eita! Esse sorvete é de creme. É um sabor explosivo, gente. É muito gostoso. É doce com mais doce e aquela consistência gostosa da banana e aquele durinho, aquela casquinha e aquele sorvete molinho. Tudo gostoso demais. Delicioso, vale muito a pena fazer, pessoal. Vocês viram que já são duas opções de sobremesa diferentes aqui, tá? E aqui nós temos o nosso bolinho de chuva feito da massa da banana. Bolinho de banana, bolinho de massa de banana, vamos dizer assim. Gente, é super crocante. Muito gostoso. Delicioso. Ó, se você quiser que fique um pouquinho mais docinho, você joga um pouquinho mais de açúcar com canela. Ou você pode pôr mais uma colherinha de açúcar na massa também para fazer. Se você tiver certeza que só vai usar para o doce. Agora, se vocês forem comer com comida, aí vale a pena você não colocar mais uma colher de açúcar, tá? Muito bom. Muito bom, pessoal. Tudo delicioso. Vale muito a pena fazer a banana empanada frita da Tia Nan. Façam aí a Tia Nan, que Deus a tenha lá no céu, que eu sei que ela tá muito bem agora lá, tá bom? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para receber mais receitas e dicas de culinária. Entra lá no site porque lá tem a descrição detalhada da receita, é culinária.liberpro.com.br. E deixe seus comentários se você fizer essa bananinha aí, conta pra mim como é que ficou, se você conseguiu fazer facilmente, se foi difícil. Eu tentei dar o máximo possível de dicas aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então. E abraços fofinhos do Culinária de Tradição. Tchau!